Meu pai morou nos Estados Unidos mais ou menos 11 anos antes de eu vir. Eu Tá. era criança quando ele veio pra cá e eu tinha aquele sonho de vir, porque eu sempre fui ligada em esporte, então eu ficava pensando na minha cabeça e vendo os filmes, né, aqui. Falei: "Ai, nossa, essas pessoas ganham bolsa de estudo porque elas jogam, porque elas fazem ginástica olímpica, porque elas, ah, andam de patins no gelo e tudo mais". E eu sempre fui muito ativa nessa área, eu nunca parei. Até quando eu estava grávida, eu dei aula até 7 meses de gestação, de defesa pessoal para mulher. Criança, instrutora de jiu-jitsu, né, você É, falou fui também. instrutora de jiu-jitsu há alguns anos, então eu nunca parei. E aí eu tinha aquela ideia na minha cabeça, e eu falei pra minha mãe na época, quando meu pai veio. Falei: "Deixa eu ir embora com o pai, porque eu vou chegar lá", cabeça de criança, eu falei assim: "Eu vou chegar lá, eu vou estudar, e eu vou ganhar uma bolsa numa faculdade, mãe, pode ficar tranquila que eu vou estudar", porque minha mãe queria que eu estudasse de toda forma. E o seu pai veio fazer o quê? Desculpa, Veio trabalhar? trabalhar, veio Tá. trabalhar. E aí ela falou assim: "Não, você não vai sair daqui enquanto você não terminar seus estudos". Aí eu: "Mas eu tenho 11 anos só, vai demorar muito, pelo menos mais uns 11". Ela falou: "Não importa, agora você não vai. Nesses termos, não. A gente pode passear e voltar, mas para ficar lá, não. Você tá muito nova, não vai ser assim". Aí eu: "Ah, tá bom". Eu esperei, né. Foi sofrido, mas eu sempre quis vir, eu sempre tive essa coisa na minha cabeça. Eu não sei se era uma Ficou uma coisa de criança ficou uma coisa de mesmo. criança, e quando meu pai veio, na minha cabeça foi a deixa que eu precisava para vir. Então, quando ele voltou dos Estados Unidos, foi quando eu vim. Então E você não ele tinha vindo nem pra passear. não, Você nem imaginava, não, assim, eu nem como era. imaginava. Eu nem imaginava. Eu conversava com ele, logicamente, né, sobre o trabalho, sobre tudo aqui, e ele preparou muito a minha mente. Ele falou assim: "Olha, você trabalha bonita, num escritório Executiva, né. na Avenida Europa, você vende carro blindado, carro importado que nem existe, né, não se faz esses carros no Brasil". Eu trabalhei para o Grupo Comar, que vendia Dodge, Jeep, Chrysler, Ram, carros que no Brasil é meio milhão ou mais. Se a gente blinda um carro desse, ele triplica de valor. Então ele falou para mim: "Você não vai chegar nos Estados Unidos, nem se você fosse, sei lá, médica com CRM, você ia chegar fazendo a mesma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa, você quer vir para os Estados Unidos, você vai começar, assim, de muito baixo. Você vai começar no trabalho mais humilde que você pode pensar que você um dia teria". Subemprego mesmo, né. Ah, aí eu falei: "Mas como assim, pai?". Ele falou assim: "É, você vai ter que limpar a casa. Você quer fazer isso?". Aí eu: "Não, eu não quero fazer isso, mas eu quero Assusta um ir". pouco, né. Assusta. Ele preparou muito o meu É, você era psicológico uma ali. executiva e você É. lidava com um público bem A diferenciado. nossa loja era vizinha de porta, ali do lado com a Lamborghini. Do lado, assim, você dava o passo seguinte da nossa calçada estava na Lamborghini. E em frente era a loja da Harley Davidson. Então era um endereço super charmoso ali de São Paulo. Você é de São Paulo, você sabe. É uma peneira Ali muito fina, né, seus clientes total. passavam ali numa É. peneira Ali nos Jardins era ali a a nata. loja. Tá nata total. Então o rei do gado provavelmente devia estar rodando por lá. De repente Exatamente. vendi uma rã pra ele, não sei. Exatamente, exatamente. E aí teu pai te traz essa E realidade, aí meu te pai chama para reflexão. me trouxe essa realidade, falou: "Olha, se você for, você tem que preparar sua mente, porque você vai sofrer, porque você é bonita, todo tipo de ataque possível e imaginável". Eu fiquei assustada, eu falei: "Como assim? Como é que é isso? Como assim?". Porque Parece até que a tipo pessoa está exagerando, não parece? é, Hoje, às vezes, a gente, levanta alguns assuntos aqui, só dar uma pinceladinha nisso, que a gente traz a realidade, como o que você está falando, e às vezes as pessoas pensam até que a gente está exagerando um pouco, né? Às vezes para desanimar, para desencorajar. E ela ouviu isso do próprio pai dela, não foi um influencer que falou não. para ela: olha, aqui você foi o próprio pai, Uhum, falando, vai ser dessa forma. E se ainda for muito legal, uhum, né? Abriu a mente dela, totalmente. trouxe, chamou ela para refletir sobre uma realidade. Porém, a gente só sabe exatamente quando a gente põe o pé. Então eu nem Exato. julgo quem acha que a gente tá ou falando de mais ou falando de menos, né. Total. Você precisa tá, né. Você precisa estar e você precisa se jogar mesmo, porque, por exemplo, quando eu queria vir,
Ele falou pra mim, se você se juntar com a comunidade brasileira apenas, primeiro que você não vai falar inglês nunca. Eu falei, como assim, pai? Você não falava inglês? Não. Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou trabalhar se eu não falo inglês? Ele, o problema é seu, você já devia estar sabendo falar inglês antes de ir para os Estados Unidos. Não é americano que tem que falar a sua língua, não é ele que tem que se esforçar para entender você. É você que está indo para o país dele. Você tem que saber disso. Meu pai, assim, depois que eu peguei ele uns 16 anos de idade, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade, ele começou a falar um português um pouco mais claro comigo. Então, ele falava, você não tem outra opção. Não existe esse negócio de dançar em clube, não sei o quê. Eu sei que nem se você quiser, você vai fazer isso. Que você não tem esse talento. Então, você vai ter que limpar a casa. Você está preparada? É uma humilhação. As pessoas vão te humilhar, as mulheres vão te humilhar, elas vão querer que você fique mais tempo com elas lá, vão inventar qualquer coisa para te prender no trabalho, para não deixar você ir para uma aula de inglês à noite que você queira fazer. Você está preparado para isso? E era um soco assim no meu queixo, porque eu falava, Era uma porrada Deus. atrás da outra. Completamente. Cada dia que você ligava... Cada dia que eu ligava, ele dava uma porrada diferente. Ele falou assim... sabe o que aconteceu com o pai? Em, sei lá, 5 anos antes, meu pai foi... Sei lá, ele foi preso por alguma coisa que contra uma briga. Ele foi preso porque um amigo dele que morava com ele, roubou um cheque cash dele na época. E naquela época, sei lá, 2000, 2001, o pessoal dava, ou até hoje dá, né? Cash, cheque cash. Uhum. E aí qualquer pessoa sacava aquilo. E eram $5.000 na época. E o cara sacou esse dinheiro dele e desapareceu. Só que o meu pai achou ele não sei lá onde, resolveu as coisas na mão. E aí ele falou assim, quem vai te roubar nos Estados Unidos não é americano. Quem vai te passar perna nos Estados Unidos não é americano. Infelizmente, eu tenho que te falar que é brasileiro, porque aconteceu comigo, infelizmente vai acontecer com você. E eu acho que não vai parar. Porque parece que passa uma peneira das pessoas de identidade e caráter duvidoso lá no Brasil e taca aqui. Aí eu falei, nossa, tá me desanimando, eu tô achando que eu não quero ir mais, não. E foi muita coisa, assim. Que bom que ele não escondeu nada, Não. né? Ele falou um português bem claro comigo sobre E aí, isso. quando ele foi preso... Ele ficou sem dar notícia pra gente, uns 3 dias, mais ou menos. Ficou todo mundo desesperado. E aí, depois ele falou, não aconteceu nada. Ele foi solto depois. Mas esse acontecimento, isso aconteceu com ele. Por conta de um brasileiro que roubou ele. E isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca fui roubada assim. Mas eu já, por exemplo, mandei um Zelle errado e nunca mais recebi. Tipo assim, um Zelle de $250. Que era para uma das minhas meninas. Tinha o mesmo nome de uma menina que trabalha para mim. Eu mandei o dinheiro para ela. E a outra também estava na minha agenda. Então, eu conheço. E aí, eu mandei mensagem pra ela. Você mandou errado, mas para o endereço que já era familiar, né? Então, na tipo sua assim, cabeça, isso vai voltar para mim. Total. Eu pensei, eu não vou nem precisar pedir, ela vai ver isso daqui. Mas, de toda forma, na mesma hora eu falei, ô fulana, você pode me mandar de volta? Eu mandei errado, porque seu nome é o mesmo nome dessa menina que trabalha pra mim. Eu nunca mais recebi esses $250 de volta. Tá falando sério? Juro por Deus. Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Faz tempo. E aí, depois eu liguei, não me atendia, até eu ser bloqueada completamente. Aí eu fiquei, meu Deus. Nessa hora tinha que ter seu pai de novo, cara. Tinha. Pra ir lá naquele Meu pai endereço. resolver na mão. Ai, que delícia, que delícia. Os 2 tapas na cara bem dado. Porque, gente, é o fim da picada, né? É surreal. Acontece umas coisas muito loucas aqui. Já aconteceu comigo em companhia que eu trabalhei. E, tipo, quando eu cheguei aqui, você sabe, qualquer $20, $10 que falta pra você... No começo, né? Decide o que você vai fazer numa semana. Então, eu tive semana que eu pensei assim, meu Deus, $20 sobrou pra mim. Sobrou não, né? Eu tenho que inteirar pro meu aluguel. Mas se eu inteirar esses $20 pro meu aluguel, eu não vou ter dinheiro pra botar gasolina no meu carro pra eu ir trabalhar, pra eu conseguir pagar meu aluguel. Onde eu me ferro menos, né? Exatamente. Tipo assim, risca mamão à noite pra comer no outro dia. Foi basicamente isso que aconteceu comigo por alguns meses aqui.
E eu ficava dividida nisso daí. Então, de fato, fazia muita falta, óbvio. Faz hoje também e tudo, mas no começo ali foi bem pior. A matemática é diferente, né? Não é aquela coisa assim, o que eu posso pagar? Não, é o que eu posso empurrar para depois. O início é assim, né? Exato. E é cruel pra gente que chegou sem falar inglês, porque você não tem muita opção do que fazer. Não é tipo assim, eu não consegui o dinheiro inteiro do meu aluguel, mas eu vou fazer um brigadeiro, eu vou fazer um bolo e vou bater na porta das pessoas para oferecer. Não tem isso. Você bate no porta americano com bolo e liga pra polícia. Vou sentar na praça, esticar uma mesinha lá, pôr uma toalha e vou vender bolo. No ponto de ônibus. Exato. No Brasil tem muito isso. Né? Então, tipo assim, aqui eu fiquei muito restrita nisso. Primeiro que eu não sabia fazer muita mais coisa que tipo assim, nada do que eu sabia fazer eu podia fazer aqui. Por exemplo, vender carro, que era uma coisa que eu já estava acostumada. Como é que eu vou vender carro se eu não falo inglês? E a pergunta que não quer calar. Você sabia pelo menos fazer faxina, limpar a casa? Sabia. Porque é diferente também. Sabia, mas né? foi Até o diferente. detergente que a gente usa lá não tem nada a ver com o daqui, né? Então, quando você chega, que você fala, eu pensei que eu sabia. Você precisa de um tempo, de um treinamento para você pegar. Depois você pega, vai que vai. Mas você não chega sabendo também. Então, por isso que às vezes, quando você chega, seja humilde. Porque tem coisas que você precisa fazer. Não adianta falar, limpei casa no Brasil a vida inteira. Lá no Brasil. É diferente. Um produto é diferente, um material é diferente, tem diferença. Total. Né? A gente precisa respeitar isso, né? Não é por mal que a pessoa quer te explicar, né? Não, mas eu sei fazer, tá, mas você já fez aqui? Né? Eu acho que, para mim, a humildade é a número 1 das qualidades ou da característica que uma pessoa tem que ter quando ela vem para os Estados Unidos. Principalmente se ele não fala inglês. Se ele não tem um lugar para ficar. Né? Teve uma querida que veio aqui, um beijo, Lari, que ela tem um lema desde que ela pisou aqui, também veio de uma vida bem difícil, e aí ela carrega como lema essa frase, aprender para não depender. E foi assim, desde que ela pisou aqui, eu preciso aprender para depender cada vez menos das coisas, das pessoas, né? Super importante, super importante. E a gente aprendeu na minha casa a ser humilde desde cedo. Não humilde apenas, não humilde no sentido de dinheiro, poder aquisitivo, mas humilde no sentido de sempre estar aberto a aprender. Porque, por exemplo, eu sou mais velha de 3 filhos em casa. Então, em cima de mim tinha minha mãe e meu pai me ensinando ali todo o tempo. Meu pai era do tipo de falar, você não sabe de nada. E eu, de fato, não sabia. Até hoje eu não sei muita coisa. E nos Estados Unidos, essa característica, humildade, para mim é primordial, porque a gente não sabe absolutamente nada daqui. E por mais que você saiba fazer aquilo, aqui se faz diferente. Igual a faxina, a gente estava falando. Mas eu limpava a minha casa no Brasil, eu já limpei várias casas no Brasil. Você precisa ter a humildade de saber que aqui é diferente. Aqui a gente vai limpar o vaso sanitário com papel. Não vai ser aquele negócio de jogar água para todo lado. E nem por isso vai estar menos limpo. E tudo tem um motivo, inclusive. Né? Mas por que não pode jogar água? Você só vai entender quando você chega aqui. Um banheiro não tem ralo. As paredes são de gesso. Logo, se ficarem molhadas muito tempo, elas vão derreter. Então, tem toda uma explicação. Que ótimo que você fez faxina no Brasil a vida inteira. Isso vai te ajudar no seu processo. Mas você precisa ter humildade para entender o mecanismo aqui, que é diferente. Com certeza. Né? E na hora que você pega, você vai mais rápido do que quem nunca limpou casa. Óbvio, vai te servir isso, com certeza. Sem dúvida. Lembrando daquela começo da nossa conversa, você falou que as pessoas não têm ideia e às vezes acham que a gente está exagerando. Quando eu queria vir para cá, meu pai já estava no Brasil e a minha mãe tinha 2 amigas aqui. Uma que ela mesma já conhecia há muitos anos, já era tipo vizinha da gente, onde a gente morava, em Rondônia. E aí ela falou, fulana, a Daniela quer ir para os Estados Unidos. Você, sei lá, dá uma mão para ela aí, ela pode ficar na sua casa, sei lá, umas 2 semanas, um mês, alguma coisa assim.
Aí ela falou assim pra minha mãe: olha, eu acho melhor ela ficar aí mesmo. Pegar, passar nessa UAB, eu sei que ela faz faculdade de Direito, fez faculdade de Direito, porque ela não abre um escritório aí, fica por aí mesmo, vai ser bem melhor para ela, a vida nos Estados Unidos é muito dura, não sei o que lá mais. Ah, pensa mais um pouco aí, mas eu acho que aqui não é lugar para ela não, falou pra minha mãe. A minha mãe ficou com o coração partido, assim, porque era uma amiga dela bem próxima, assim. Aí ela falou pra mim, falou, olha, fulana falou que não Por ela, dá. você não vai, não. Aí eu falei, mãe, mas e agora o que a gente faz? Mas se você analisar todo o quadro, nova, formada, escolheu um curso bacana, com a carreira em ascensão, na maior metrópole ali, É, a vida andando, e aqui imaginando você limpando vaso, às vezes ela não falou nem por mal. exato, Foi uma opinião totalmente sincera. total. E quando eu cheguei, eu ficava pensando de vez em Fulana quando. tinha razão. Eu falava, nossa, meu Deus, eu devia ter escutado essa mulher. Exatamente, assim. Exatamente. Então, assim, ela deve ter... O que ela sentiu no coração, ela deve ter falado. Uhum. E ela tinha filhas também, né? Ela tem filhas, mulheres, acho que tem 2 meninas, um menino. E ela falou isso pra minha mãe na época. Aí minha mãe veio me falar. Minha mãe tava assim, querendo que ela falasse não, mas não querendo, porque eu ia ficar chateada, porque eu não ia ter ali uma segunda opção, quem pedir ajuda, alguma coisa assim. Aí eu falei, tá bom, né, mãe? Então. Aí eu falei assim, mas pensa em outra pessoa, você não conhece ninguém que tá nos Estados Unidos, o pai tava nos Estados Unidos o tempo todo. Como assim? Aí ela falou assim, mas seu pai tinha só amigo homem e tudo mais. Não, tipo assim, a gente pode ver com alguém da igreja, talvez que ele frequentava, se rola alguma coisa, mas a mãe vai pensar em alguma coisa. Aí ficou pensando lá e apareceu com uma amiga dela, a Sônia. Beijo, Sônia. Ela falou, olha, eu tenho essa amiga aqui, ela te viu com 4 meses de idade. E Nem sabe o que deu. Se criou. eu vou ligar, exatamente, eu posso dar uma ligada para ela, porque ela é filha da esposa do irmão mais velho do meu pai. Uhum. E aí ela falou assim para minha mãe, imagina, pode deixar ela vir, fica aqui na minha casa, que com o tempo que ela quiser. A minha mãe me falou aquilo, eu fiquei até assustada. Ou seja, vem da onde a gente nem imagina, né? E assim, se é de menos, se você deixar até ter anestesia, porque você dá uma brochada. Se é demais, você desconfia, porque aí você fala, não, a esmola tá muito grande. Exato. É difícil, né? Aí eu fiquei emocionada. Tá aí com a sua Siri ligada aí? E aí? Aí eu pensei assim na minha cabeça, meu Deus, tudo que eu precisava era isso. Tipo assim, a casa de alguém para eu ficar até eu conseguir me sustentar em pé. Tipo assim, meu Deus, agora é só ir. E aí me deu aquele frio na veio barriga. da onde vocês nem imaginavam, né? Veio da onde a gente nem imaginava. E aí eu fiquei na casa dela, mais ou menos uns 2 meses.